Você já notou aquelas pequenas formigas que aparecem em sua casa e simplesmente as ignorou, considerando-as apenas uma inconveniência comum? E se eu lhe dissesse que essa presença aparentemente insignificante carrega uma mensagem divina profunda, um recado dos céus que está sendo enviado diretamente para você? As formigas, essas criaturas diminutas mas incrivelmente organizadas, não invadem seu espaço por mero acaso. Elas são mensageiras silenciosas, enviadas para despertar sua atenção espiritual, conforme os ensinamentos reveladores do venerado Padre Pio. A sabedoria deste santo nos ensina que Deus frequentemente se comunica através dos detalhes mais sutis da criação, e essas pequenas visitantes em sua casa podem ser exatamente o sinal divino que você tem esperado, um sinal que a maioria das pessoas ignora completamente, perdendo assim uma oportunidade preciosa de transformação. Antes de compartilhar com você esse segredo que transformou a vida de milhares de fiéis devotos, preciso que compreenda algo fundamental sobre este ensinamento especial do Padre Pio. A linguagem divina raramente se apresenta em grandes espetáculos, mas sim nos eventos cotidianos que nossos olhos apressados tendem a descartar. O Padre Pio, com sua profunda conexão com o divino, conseguia enxergar além do véu material e interpretar esses sinais com clareza extraordinária. Ele dedicou parte de sua vida a ensinar seus seguidores a reconhecer essas manifestações sutis da presença divina e, mais importante ainda, a entender o que fazem essas mensagens aparecerem em nossas vidas, precisamente quando mais precisamos delas. As formigas, com sua disciplina inabalável, trabalho coletivo e perseverança, carregam um simbolismo espiritual que transcende sua aparência física. Elas são portadoras de uma sabedoria ancestral que pode iluminar seu caminho em momentos de confusão ou quando você está prestes a tomar decisões importantes em sua jornada. Este ensinamento revelado pelo Padre Pio não é apenas mais uma curiosidade espiritual. É uma chave poderosa para desbloquear bênçãos ocultas e proteção divina em sua vida. Ao compreender verdadeiramente por que essas pequenas criaturas aparecem em determinados cômodos de sua casa, você ganhará acesso a um conhecimento transformador que poucos têm o privilégio de possuir. É como se um véu fosse levantado de seus olhos, permitindo que você enxergue além das aparências e reconheça os padrões divinos que sempre estiveram presentes, mas que passaram despercebidos. A promessa que trago a você hoje é que, ao final desta revelação, você nunca mais olhará para uma simples formiga da mesma maneira. Cada uma delas se tornará um lembrete vivo da comunicação constante entre o céu e a terra, entre o Criador e você, sua preciosa criação. A sabedoria do Padre Pio sobre os sinais divinos em nossa vida cotidiana tem raízes profundas na tradição cristã e na própria Sagrada Escritura. Você sabia que a Bíblia menciona especificamente as formigas como exemplo de sabedoria? Em Provérbios 6:6-8 encontramos: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, observa o seu proceder e torna-te sábio. Não tendo chefe, nem inspetor, nem governante, ela, no entanto, faz no verão a sua provisão e ajunta no tempo da ceifa o seu mantimento. Este versículo não está ali por acaso. É um convite divino para observarmos atentamente essas pequenas criaturas e extrairmos lições profundas sobre trabalho, preparação e organização. O Padre Pio, em sua iluminada sabedoria, expandiu essa compreensão para nos revelar que quando as formigas aparecem em nossa casa, elas não vêm apenas em busca de alimento. Elas trazem consigo um recado personalizado do céu, adaptado precisamente às circunstâncias que você está vivenciando neste momento de sua vida. A presença de formigas em diferentes áreas de sua casa carrega significados distintos, cada um deles meticulosamente calibrado para falar diretamente ao seu coração. Quando elas aparecem em sua cozinha, por exemplo, o Padre Pio ensina que isso está intimamente ligado à sua relação com a abundância material e espiritual. É como se o próprio Deus estivesse lhe dizendo: observe como estas pequenas criaturas trabalham em comunidade, como armazenam com sabedoria, como nada é desperdiçado. Talvez seja um chamado para reavaliar sua relação com os bens materiais,
um convite divino para praticar mais generosidade ou um alerta sobre desperdícios que possam estar ocorrendo em sua vida. Já quando aparecem no quarto, o significado muda completamente. Torna-se uma mensagem sobre sua paz interior, seus pensamentos antes de dormir e a qualidade de seu descanso espiritual. O Padre Pio revelou que nestes casos, Deus pode estar sinalizando a necessidade de limpar pensamentos negativos que estão infestando sua mente, assim como as formigas infestam um espaço descuidado. E se as formigas estão aparecendo em seu local de trabalho ou estudo dentro de casa? Este é um dos sinais mais poderosos, conforme os ensinamentos do santo. É como se o próprio céu estivesse colocando diante de seus olhos um exemplo vivo de determinação, perseverança e trabalho metódico. Qualidades que talvez você precise incorporar mais profundamente em sua vida profissional neste momento. O Padre Pio explicava que Deus frequentemente usa as formigas como embaixadoras para nos lembrar do poder da consistência e da colaboração. Uma única formiga pode parecer insignificante, mas quando trabalham juntas, conseguem realizar feitos extraordinários. Da mesma forma, seus pequenos esforços consistentes, quando alinhados com o propósito divino, podem produzir resultados que parecem milagrosos aos olhos do mundo. Esta é uma sabedoria que transcende o tempo e que foi preservada através dos ensinamentos deste amado santo, para chegar até você exatamente no momento em que mais precisa ouvir esta mensagem. O que torna este ensinamento do Padre Pio verdadeiramente extraordinário é a compreensão de que as formigas podem servir como um barômetro espiritual para sua casa. Você talvez nunca tenha considerado que estas pequenas criaturas possam ser sensíveis a energias que nossos sentidos humanos não conseguem detectar facilmente. O Padre Pio, com sua notável capacidade de discernimento espiritual, ensinou que as formigas são frequentemente atraídas por desequilíbrios energéticos em nossos lares. Quando há energias negativas acumuladas, seja por conflitos não resolvidos, mágoas guardadas ou hábitos espirituais negligenciados, as formigas podem aparecer como um alerta divino, um sinal tangível de que algo invisível precisa de atenção urgente. É como se Deus, em sua infinita misericórdia, enviasse estes pequenos mensageiros para tornar visível o que nossos olhos não podem ver, mas que está afetando profundamente nossa vida espiritual e emocional sem que percebamos. Esta revelação se torna ainda mais poderosa quando compreendemos os 3 pilares fundamentais deste ensinamento do Padre Pio sobre o significado espiritual das formigas. O primeiro pilar é o discernimento. As formigas aparecem para nos ajudar a discernir áreas de nossa vida que precisam de atenção espiritual, funcionando como um mapa divino que aponta exatamente para onde devemos direcionar nossos esforços de transformação. O segundo pilar é a purificação. Sua presença frequentemente indica a necessidade de limpar não apenas o espaço físico, mas principalmente o ambiente espiritual de nossa casa, através de orações, bênçãos e mudanças de comportamento. O terceiro e mais profundo pilar é a conversão. As formigas nos convidam a uma verdadeira transformação interior, abandonando velhos padrões de pensamento e comportamento para adotar a sabedoria divina que elas silenciosamente exemplificam em sua organizada existência. Se você acredita que este ensinamento pode transformar sua vida da mesma forma que transformou a de tantos devotos, escreva nos comentários: "Estou pronto para receber esta bênção." E inscreva-se agora mesmo em nosso canal, para não perder nenhuma revelação espiritual que pode mudar completamente sua caminhada com Deus. Este conhecimento sagrado, que o Padre Pio compartilhou com seus seguidores mais próximos, não deve permanecer escondido, mas sim alcançar todos aqueles que estão genuinamente buscando sinais divinos em sua vida cotidiana. A sabedoria contida neste ensinamento tem o poder de transformar completamente sua percepção do mundo ao seu redor, abrindo seus olhos para a comunicação constante que Deus mantém com você através dos detalhes aparentemente insignificantes da criação. E lembre-se, reconhecer estes sinais é apenas o primeiro passo. O verdadeiro poder vem quando decidimos responder a eles com fé e ação,
permitindo que a mensagem divina transforme não apenas nossa compreensão, mas nossa vida inteira. Agora que você compreende a importância espiritual da presença de formigas em sua casa, vamos aprofundar ainda mais este conhecimento revelado pelo Padre Pio, explorando como interpretá-las de acordo com seus padrões de comportamento. Você já notou se as formigas em sua casa estão formando uma linha organizada ou aparecem dispersas sem um padrão aparente? Este detalhe não é aleatório. Carrega uma mensagem específica que o Padre Pio nos ensinou a decifrar. Quando as formigas formam uma linha ordenada, elas simbolizam um chamado divino para você recuperar a disciplina espiritual em sua vida, estabelecer rotinas de oração e organizar suas prioridades de acordo com os valores cristãos. É como se Deus estivesse gentilmente lhe mostrando o poder da consistência e da ordem em sua jornada espiritual. Por outro lado, quando aparecem de forma dispersa e aparentemente caótica, isso pode indicar que sua vida interior está desorganizada, com pensamentos fragmentados e energias dispersas, que precisam urgentemente de centralização e foco em Deus. A cor das formigas também carrega significados profundos que poucos conhecem. Como dizia o próprio Padre Pio, a oração é a melhor arma que temos, a chave que abre o coração de Deus. E responder adequadamente a estes sinais é uma forma profunda de oração em ação. Existe uma correlação surpreendente entre os ensinamentos do Padre Pio sobre as formigas e antigas tradições espirituais que atravessaram séculos. Você talvez não saiba, mas em muitas culturas cristãs tradicionais, especialmente nas pequenas vilas italianas onde o Padre Pio viveu, as formigas eram consideradas mensageiras da providência divina. Quando apareciam em uma casa antes de períodos difíceis, eram vistas como um aviso misericordioso de Deus, permitindo que a família se preparasse espiritualmente para os desafios vindouros. O Padre Pio, profundamente conectado com estas tradições populares, mas sempre as elevando através de sua profunda espiritualidade, ensinou que devemos estar atentos a estes padrões providenciais. Ele observava que, frequentemente, as formigas apareciam nas casas de seus fiéis justamente antes de momentos significativos, como se o céu enviasse um pequeno exército de lembretes sobre a necessidade de vigilância espiritual aumentada. Esta sincronicidade entre a aparição das formigas e eventos importantes da vida não é coincidência. É um padrão divino que revela a comunicação constante entre o mundo espiritual e material. O Padre Pio frequentemente relacionava a presença de formigas com ensinamentos evangélicos sobre vigilância e preparação. Estai preparados, disse Jesus, e as formigas exemplificam perfeitamente esta instrução divina. Em suas conversas espirituais com seguidores mais próximos, o santo compartilhava como as formigas eram um exemplo vivo da parábola das 10 virgens. Mateus 25, 1, 13. Enquanto 5 foram sábias e se prepararam adequadamente, 5 foram negligentes. As formigas, em sua diligência incansável, nos mostram o caminho da sabedoria espiritual, nunca adiando para amanhã a preparação necessária hoje. Quando elas aparecem em sua casa, carregam consigo este lembrete urgente. Não adie sua preparação espiritual, não postergue sua reconciliação com Deus e com o próximo. Não deixe para depois o trabalho interior que precisa ser realizado agora. Como o próprio Padre Pio dizia, reza, espera e não te preocupes. Mas esta espera nunca é passiva. É uma espera ativa, preparada e vigilante, exatamente como a das formigas. Há também um aspecto profundamente comunitário neste ensinamento, que o Padre Pio revelava apenas aos que estavam verdadeiramente prontos para compreendê-lo. As formigas nunca trabalham isoladamente. Elas são um poderoso símbolo de comunidade e cooperação, valores centrais na espiritualidade cristã. Quando aparecem em sua casa, estão lhe convidando a refletir sobre como você está contribuindo para a sua comunidade de fé, para a sua família, para aqueles que Deus colocou em seu caminho. Talvez seja um chamado para sair do isolamento espiritual, para reconectar-se com sua comunidade paroquial, para oferecer seus dons a serviço dos outros. O Padre Pio ensinava que ninguém é salvo sozinho.
Caminhamos juntos para o céu, assim como as formigas caminham juntas em sua missão coletiva. A presença delas em sua casa pode ser um gentil lembrete divino de que você foi criado para a comunhão, não para o isolamento, e que há pessoas em sua comunidade que precisam dos dons específicos que somente você pode oferecer. Esta dimensão social do ensinamento revela um aspecto frequentemente esquecido da espiritualidade. Nossa jornada pessoal com Deus é inseparável de nossa jornada com o próximo. Um dos aspectos mais fascinantes dos ensinamentos do Padre Pio sobre as formigas diz respeito ao que elas revelam sobre nossa vida interior. Você já percebeu como estas pequenas criaturas conseguem encontrar mesmo as menores migalhas em cantos aparentemente limpos de sua casa? Esta característica não é apenas biológica. Carrega um profundo simbolismo espiritual que o santo nos convida a considerar. Assim como as formigas detectam resíduos invisíveis aos nossos olhos, o Espírito Santo frequentemente nos alerta sobre resíduos espirituais que podem estar contaminando nossa alma. Pequenos ressentimentos que guardamos, mentiras que contamos a nós mesmos, compromissos espirituais negligenciados que julgamos insignificantes. A presença de formigas pode ser um convite divino para uma limpeza interior mais profunda, para examinar os cantos escondidos de nosso coração com a luz da verdade. O Padre Pio ensinava que muitas vezes nos preocupamos apenas com os grandes pecados, ignorando como as pequenas infidelidades cotidianas podem se acumular e comprometer nossa saúde espiritual. Assim como pequenas migalhas ignoradas eventualmente atraem uma colônia inteira de formigas. Esta limpeza interior que as formigas nos convidam a realizar segue um processo específico que o Padre Pio recomendava a seus seguidores espirituais. O Padre Pio revelou que formigas pretas e formigas vermelhas trazem mensagens distintas do reino espiritual. As formigas pretas, mais comuns em nossos lares, geralmente sinalizam a necessidade de trabalhar aspectos relacionados à perseverança e à humildade, virtudes fundamentais para qualquer pessoa que busca crescimento espiritual genuíno. Elas nos lembram que o trabalho silencioso e constante, feito com devoção e sem buscar reconhecimento, é profundamente valorizado aos olhos de Deus. Já as formigas vermelhas, com sua presença mais marcante e por vezes dolorosa, trazem um alerta mais urgente, frequentemente relacionado a perigos espirituais que exigem ação imediata. O Padre Pio ensinava que sua aparição pode sinalizar a presença de influências negativas que estão tentando se infiltrar em seu lar. Um chamado para fortalecer imediatamente suas defesas espirituais através da oração, dos sacramentos e da invocação da proteção divina sobre sua família e seu espaço. Outro aspecto revelador está no momento em que estas formigas aparecem em sua vida. O Padre Pio observava que há uma sincronicidade divina no tempo de sua manifestação. Se elas surgem durante períodos de tomada de decisão importante, podem estar oferecendo sabedoria sobre paciência e consideração cuidadosa antes de agir. Se aparecem durante momentos de conflito familiar, podem estar sinalizando a necessidade de restaurar a harmonia e a cooperação, inspirando-se no exemplo de comunidade perfeita que as formigas demonstram. E se surgem durante períodos de prosperidade e abundância, servem como um lembrete para não nos tornarmos complacentes, mas sim para armazenarmos recursos espirituais para os tempos mais desafiadores que inevitavelmente virão. Assim como as formigas diligentemente se preparam para o inverno durante os dias de fartura. Em cada um destes casos, as formigas não são meros insetos. São instrumentos divinos carregando mensagens precisamente calibradas para o momento exato de sua jornada espiritual. O Padre Pio, em sua profunda conexão com o mundo espiritual, compartilhava com seus seguidores mais próximos como responder adequadamente à presença de formigas em casa, transformando este sinal em uma oportunidade de crescimento e bênção. Você não precisa temer essas pequenas mensageiras. Ao contrário, deve acolher sua presença como um convite divino ao autoexame e à transformação. A primeira resposta adequada, segundo o santo, é a gratidão. Sim, gratidão por este sinal tangível de que você não está sozinho em sua caminhada,
que o céu está atento às suas necessidades mais profundas e se comunica com você através da criação. Ao invés de simplesmente exterminá-las sem reflexão, o Padre Pio aconselhava a fazer uma pausa consciente, reconhecendo a presença divina neste sinal e agradecendo pela oportunidade de crescimento que ele representa. Esta simples mudança de perspectiva, ver as formigas como mensageiras e não como pragas, já é por si só um poderoso ato de fé que abre canais de graça em sua vida. Após este reconhecimento inicial, o Padre Pio recomendava um momento de discernimento e oração. Pare e pergunte-se: o que está acontecendo em minha vida espiritual neste momento? Qual área precisa de maior atenção e cuidado? Observe em qual parte da casa as formigas estão aparecendo e relacione esse local com aspectos de sua vida que podem precisar de reorganização ou purificação. Se estão na cozinha, reflita sobre como você está alimentando sua alma. Se no quarto, considere a qualidade de seu descanso e intimidade com Deus. Se na sala, examine a qualidade das relações e conversas que ocorrem ali. O Padre Pio ensinou que este exercício de correlação não é superstição, mas um método profundamente espiritual de leitura dos sinais divinos, permitindo que o Espírito Santo ilumine áreas específicas que precisam de atenção. Esta prática de discernimento transforma um incômodo cotidiano em uma poderosa ferramenta de autoconhecimento e direcionamento espiritual. Finalmente, após o reconhecimento e o discernimento, vem a ação transformadora. O Padre Pio instruía seus seguidores a realizar uma limpeza espiritual do ambiente, que vai muito além da simples remoção física das formigas. Esta limpeza envolve a oração de bênção sobre o lar, a aspersão de água benta nos cômodos afetados, se disponível, e principalmente a tomada de decisões concretas para corrigir os desequilíbrios identificados durante o discernimento. Se as formigas apontaram para problemas de desperdício, inicie práticas de maior gratidão e melhor administração dos recursos. Se sinalizaram conflitos, promova ativamente a reconciliação. Se indicaram desorganização espiritual, estabeleça uma rotina de oração e estudo das Escrituras. O verdadeiro poder deste ensinamento está em transformar o sinal em ação concreta, permitindo que a mensagem divina não apenas seja recebida, mas vivida plenamente. Primeiro vem o reconhecimento, a humilde aceitação de que há áreas em nossa vida que precisam de atenção, mesmo que sejam dolorosas de admitir. Da mesma forma que não podemos efetivamente lidar com uma infestação de formigas se negarmos sua existência, não podemos crescer espiritualmente se não reconhecermos honestamente nossas falhas e fraquezas. Em seguida vem a confissão, o ato de trazer à luz o que estava escondido, seja através do sacramento da reconciliação para os católicos, ou através da confissão sincera a Deus na oração pessoal. O Padre Pio, conhecido por passar incontáveis horas no confessionário, compreendia profundamente o poder libertador deste sacramento. Ele ensinava que a confissão não é apenas sobre admitir erros, mas sobre permitir que a misericórdia divina alcance as áreas feridas de nossa alma, assim como permitimos que a luz do sol e a limpeza adequada alcancem os cantos escuros de nossa casa, onde as formigas se escondem. O terceiro passo deste processo de purificação interior é a transformação ativa através de novas práticas espirituais. Não basta reconhecer e confessar. Precisamos implementar mudanças concretas em nossa vida diária. O Padre Pio frequentemente prescrevia práticas específicas adaptadas às necessidades espirituais de cada pessoa. Para alguns, era a recitação diária do rosário. Para outros, a leitura meditativa das Escrituras. Para outros ainda, atos específicos, de caridade ou serviço. Ele compreendia que diferentes tipos de infestações espirituais requerem diferentes remédios espirituais. Quando as formigas aparecem em sua casa, pergunte-se: que prática espiritual específica eu tenho negligenciado? Que virtude preciso cultivar mais ativamente? Que hábito negativo preciso substituir por um que me aproxime de Deus? Assim como você não combateria uma infestação de formigas apenas desejando que elas desaparecessem,
Mas tomando medidas concretas, sua vida espiritual requer ações tangíveis e consistentes. Este é o poder transformador deste ensinamento. Ele nos move da mera contemplação para a ação concreta, do reconhecimento para a verdadeira transformação. Existe um aspecto protetor profundamente reconfortante no ensinamento do Padre Pio sobre as formigas que você precisa conhecer. Em suas conversas espirituais, o santo frequentemente mencionava como Deus, em sua infinita misericórdia, usa até mesmo as menores criaturas para nos proteger de perigos maiores. Você já se perguntou por que as formigas frequentemente aparecem antes de mudanças climáticas significativas? Muitas culturas tradicionais observaram este fenômeno. As formigas intensificam sua atividade antes de tempestades, como se pudessem pressentir a mudança que se aproxima. O Padre Pio via nisto uma metáfora poderosa. Assim como as formigas nos alertam sobre mudanças climáticas, sua presença em nossa casa pode ser um alerta divino sobre tempestades espirituais que se aproximam em nossa vida. Não são presságios negativos, mas sim avisos misericordiosos, como um pai amoroso que nos dá sinais para nos prepararmos adequadamente. Esta percepção transformava completamente a relação de seus seguidores com estes pequenos insetos. Em vez de vê-los como pragas, passavam a reconhecê-los como sentinelas enviadas pelo céu, pequenos guardas avançados da proteção divina que nunca nos abandona. Há um testemunho particularmente tocante de uma família italiana que consultou o Padre Pio sobre uma súbita infestação de formigas em sua casa. Preocupados e inclinados a simplesmente exterminá-las, buscaram o conselho do santo, que os surpreendeu com sua orientação. Observem onde elas estão aparecendo e prestem atenção ao que isso pode estar revelando, aconselhou ele. A família notou que as formigas se concentravam principalmente próximas a uma determinada parede da cozinha. Seguindo o conselho do Padre Pio, decidiram examinar mais detalhadamente aquela área e descobriram um vazamento de gás que poderia ter causado uma tragédia. Esta história, apenas uma entre muitas semelhantes nos arquivos do mosteiro de San Giovanni Rotondo, ilustra como o que parece ser um incômodo pode na verdade ser uma proteção divina disfarçada. O Padre Pio ensinava que Deus frequentemente usa o que consideramos problemas como soluções para problemas maiores que nem percebemos. Um paradoxo divino que só compreendemos quando olhamos com os olhos da fé. Este aspecto protetor se estende também à saúde espiritual de sua casa. O Padre Pio acreditava que certos padrões de comportamento das formigas podiam indicar desequilíbrios energéticos e espirituais que precisavam de atenção. Por exemplo, quando as formigas aparecem e desaparecem rapidamente após uma oração ou bênção sobre o local, isso pode indicar que cumpriram sua missão de alertá-lo sobre uma necessidade espiritual que foi prontamente atendida. Quando persistem apesar das tentativas de remoção, pode ser um sinal de que uma questão espiritual mais profunda ainda precisa ser abordada. Talvez um conflito não resolvido, um perdão não concedido, ou uma prática espiritual essencial que continua sendo negligenciada. Como um médico espiritual experiente, o Padre Pio ensinava seus filhos espirituais a ler estes sinais com discernimento, nunca com superstição. Deus não brinca de esconde-esconde conosco, dizia ele. Ele usa a linguagem que podemos entender para nos guiar ao que precisamos ver. As formigas, em sua visibilidade e persistência, tornam-se assim parte dessa linguagem divina, adaptada à nossa capacidade de compreensão, uma manifestação tangível da solicitude constante de um Deus que deseja nossa proteção e bem-estar em todos os níveis. Agora que você compreende o significado espiritual profundo das formigas em sua casa, chega o momento de aplicar este conhecimento transformador em sua vida cotidiana. O Padre Pio sempre enfatizava que o verdadeiro conhecimento espiritual não é aquele que simplesmente acumulamos em nossa mente, mas aquele que transforma nossas ações diárias. A partir de hoje, você tem a oportunidade de responder a este sinal divino de maneira consciente e intencional. Comece estabelecendo um pequeno ritual de discernimento quando notar a presença de formigas. Pare por um momento, observe onde
Estão aparecendo e pergunte em oração: Senhor, o que estás tentando me dizer através deste sinal? Este simples ato de pausa e reflexão já representa uma mudança profunda de perspectiva. De ver as formigas como meros insetos para reconhecê-las como parte da linguagem divina em sua vida. O Padre Pio ensinava que este tipo de pausa sagrada, no meio de nossas atividades diárias, é uma forma poderosa de cultivar a consciência contínua da presença de Deus, transformando até mesmo os pequenos incômodos em oportunidades de conexão com o divino. Em seguida, o Padre Pio recomendava uma resposta concreta baseada nos 3 pilares que discutimos anteriormente: discernimento, purificação e conversão. Para o discernimento, reserve um tempo de qualidade para reflexão espiritual, examinando as áreas de sua vida que podem estar precisando de atenção. Assim como as formigas apontam precisamente para onde há alimento em sua casa, deixe que apontem para onde sua alma está faminta de nutrição espiritual. Para a purificação, realize uma limpeza não apenas física, mas espiritual de seu lar. O Padre Pio frequentemente recomendava orações de bênção sobre a casa, a aspersão de água benta nos cômodos, para os católicos, ou simplesmente uma oração sincera pedindo que Deus purifique o ambiente e as relações que ali acontecem. Para a conversão, comprometa-se com uma mudança específica em seus hábitos espirituais. Talvez dedicar 10 minutos diários à oração contemplativa, retomar a leitura regular das Escrituras, ou cultivar mais conscientemente uma virtude específica que você identificou estar faltando em sua vida.